Boa tarde, irmãos. Nessa tarde de 5 de setembro de 2020, estamos aqui mais uma vez na nossa escola dominical e nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Hoje vamos estudar o capítulo 3 e hoje quem vai ministrar essa lição para nós será o nosso irmão Danilo Portugal. Antes de nós começarmos, eu vou pedir a Zilmar que esteja orando, pedindo ao Senhor pela nossa escola dominical dessa tarde. Sua voz, acione o microfone. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, nós te damos graças, Senhor Deus, por este lindo dia que nos concede, ó Pai. Obrigado pela noite que passamos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia que tem sobre nossas mesas, Senhor Deus, pela nossa saúde, por podermos levantarmos, respirarmos, Senhor Deus, caminharmos, Senhor Deus. Podemos estar agora, nesse momento, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai, para estudar mais uma vez da Tua palavra. Abençoa a vida do teu servo, Danilo, você vai trazer, Senhor Deus, a menção da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor Deus, coloca em teus lábios o que tu queres que ele fale para os nossos corações, dá-nos sensibilidade, dá-nos entendimentos para entender, Senhor Deus, o teu recado nesta tarde. Abençoa a tua serva Elane, seja com ela, Senhor Deus, contempla a direção, Senhor Deus, nessa live, Senhor Deus. Abençoa o teu servo presbítero Fábio, Senhor, está naquele hospital. Deus, contempla o teu servo, Senhor, possa estar eliminando, Senhor Deus, aquela pedra, Senhor, aquele problema que está se sentindo ali naquele hospital. Deus, tem misericórdia, age com a tua mão de poder, Senhor Deus. Abençoa sua esposa, seu casal de filhos, seja com essa família, Senhor Deus. Dá-nos a tua direção, dá-nos uma tarde abençoada por ti. Fala conosco mais uma vez, perdoa os meus pecados, será que eu faço em nome de Jesus. Amém. Danilo, você está com a palavra, tá bom? Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor. Quero agradecer a irmã Elaine ao convite para nós estarmos nessa tarde tão maravilhosa, nesse dia tão especial, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Todos me ouvem bem? Amém? Então, dizer da alegria, da imensa alegria de nós podermos estar lendo essa palavra que é maravilhosa, que é impactante para cada um de nós nessa tarde. Ao ler esse texto, me vejo desafiado nessa sociedade que nós estamos vivendo, né? Nesses dias que nós estamos passando, né? E esse texto, para mim, é um texto desafiador. Esse texto onde 3 jovens, né? Eles são confrontados acerca da sua fé. E para nós podemos tirar inúmeras lições, e eu acredito que dificilmente em uma hora ou somente nessa tarde a gente é praticamente impossível a gente esgotar, e não é obviamente esse o objetivo, porque a gente não tem essa capacidade de esgotar um texto tão rico como este, né? Então, assim, sem mais delongas, a gente vai entrar aqui vamos estar lendo o texto da palavra no capítulo 3 de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Tem como título livrados os companheiros de Daniel, da fornalha de fogo. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Durra, na província de Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não o adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouvirão o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, e se prostrarão os povos, as nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente
e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais, 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos e suas túnicas e chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo e juntaram-se aos sátrapas, aos prefeitos e aos governadores e aos conselheiros do rei, e vieram os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, né? Que texto extraordinário que está diante de nós. Se não for possível a gente dar, com certeza,
essa aula por completo, eu até sugiro, se não for eu, outro irmão, até completar, porque é muito rico esse texto. Não tem problema não, palavra... Daniel. Hein, Daniel? Se Oi. não der para terminar hoje, a gente dá continuidade, tá bom? Ótimo. Então, fica aí a proposta, né? Como a irmã Ilane bem já colocou também. A título de introdução, obviamente que é um texto conhecido das irmãs, é um texto muito, muito pregado, né? Mas eu creio que, assim, quando eu fui ler acerca, né? A Ilane também me deu um material muito bom do pastor Hernando Dias Lopes, falando acerca desse texto, um comentário bíblico, eu também procurei um outro, do John Stott, também muito bom. Mas a gente pesquisando e lendo acerca desse texto e pesquisando e vendo o que ele pode trazer como lição para cada um de nós hoje, nessa tarde. Esses jovens, eles foram tirados da sua terra natal. Logo no primeiro versículo vai dizer para nós que esses jovens, eles foram tirados de Israel, no caso aqui, no versículo 2, o rei mandou juntar todos os oficiais, mas lá no capítulo 1 vai falar acerca desta questão. No capítulo 1 de Daniel, vai mostrar que esses jovens eles foram exilados, eles foram tirados do seu país de origem e foram transportados para o Império Babilônico. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 3, vai dizer que disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E no versículo 7, ele vai dizer, o chefe dos eunucos propôs um novo nome para cada um desses jovens que foram escolhidos a dedo para compor a corte do Império Babilônico. E eles foram escolhidos, foram selecionados para participarem deste império, que mais à frente a gente vai estar falando, que é a questão de várias culturas que estavam mescladas, que compunham o Império Babilônico. E no versículo 7 do capítulo 1 vai dizer assim, o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, Ananias, a Sadraque, a Misael, a Mesaque e Azarias, a Abednego. E isso me faz pensar que quando um nome é mudado ou retirado por meio de imposição, é para que seja tirada as suas características de origem. Eles estavam sendo transportados para uma nova cultura e, assim como diz o texto sagrado, Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Mas qual o significado desses nomes babilônicos? E eu fui então dar uma observada acerca disso. Daniel significa Deus é meu juiz, e isso para o povo judeu o nome é uma coisa muito
muito importante, muito simbólica, muito marcante. E tudo que... Logo, a primeira coisa que o rei Nabucodonosor ordena que seja feita é que seus nomes sejam mudados, seja mudado o nome de cada um deles. Beltesazar significa príncipe de Bel. Príncipe de Bel. Misael, que em hebraico significa quem é como Deus. E passou a ser chamado de Mesaque, que quem é como Aku, que era um deus babilônico. Ananias, que significa Jeová ou Yahvé misericordioso, passou a ser chamado de Sadraque, que significa amigo do rei. E Azarias, que significa Jeová é o meu socorro, passou a ser chamado de Abidnego, que é amigo de Nego, ou servo de Nego, ou servo do deus Mercúrio. Então, irmãos, nós vemos que, trazendo para os nossos dias, e o que simboliza o rei Nabucodonosor, o adversário, o inimigo das nossas almas, e tudo que o inimigo quer fazer com cada um de nós é retirar a nossa identidade, mudar a nossa característica e fazer com que nós percamos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas, voltando ao texto do capítulo 3, uma lição que logo eu passo a observar, salta aos olhos, é que o Império Babilônico, como nós comentamos anteriormente, ele era composto de vários povos. Olha aí no versículo 4, que vai dizer: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Versículo 4, ó povos, nações e homens de todas as línguas. O Império Babilônico, ele se estendeu por várias nações, eles dominaram várias nações e faziam como foi feito com o povo de Israel. Buscava o que havia de melhor, de mão de obra e de pessoas que poderiam transmitir as melhores ciências, as melhores culturas, para que isso viesse fortificar o Império Babilônico. Era tudo isso que Nabucodonosor queria fazer. Num dos pontos do comentário que Elaine me forneceu, vem falar acerca disso, que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele se encheu com a sua pompa, com a sua glória, e isso lhe subiu à cabeça, a ponto que ele ficou, de certa forma, cego e louco pelo poder, a ponto que estes homens que foram, esses jovens que foram, de certa forma, inquiridos, né, acerca da sua fé, eles ajudaram a que o povo babilônico eles não fosse exterminado, e isso não foi levado em conta. E nós vemos aqui na palavra de Deus que eles foram, na verdade, foi feita uma trama para que eles fossem acusados de algo que, na verdade, eles não vieram a fazer de errado. É o que diz aqui o texto.
mais à frente nós vamos ler que os próprios subalternos do rei fizeram uma trama contra Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que eles não se curvariam diante da estátua que o próprio Nabucodonosor fez. Para que nós tenhamos noção disso, tamanho a loucura de Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou erguer uma estátua com 30 metros de altura, para que todos os homens viessem se curvar diante dele. E a palavra diz que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos que fora tocado naquele instante, eles teriam que se curvar, eles teriam que se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor fez. E ele se encheu de orgulho, e ele se encheu de arrogância, e a palavra diz que Nabucodonosor ele estava perseguindo a todo custo e querendo a todo custo que todos os homens eles se curvassem diante dele. E ele manda erguer essa estátua de ouro, ou se não for de ouro maciço, mas que venha ter ali um aspecto de ouro, e todo o homem se curve, todos os povos se curvem diante dele. Mas no versículo 8 vai dizer que no mesmo instante chegaram os homens caldeus e acusaram os judeus. Sadraque e Mesaque foram acusados de uma coisa que, na verdade, eles não teriam que temer, de certa forma. E acusados de uma coisa por causa da bajulação desses homens que compunham a corte de Nabucodonosor. Olha só no versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria à imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Por que eu estou dizendo isso? Que eles foram acusados de forma leviana. Que lá no versículo 12, eles vão dizer assim: alguns homens judeus que constituíssem sobre os negócios da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e nem dos teus deuses servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Olha só o que esses homens, olha a cilada que foi armada por esses homens para que Sadraque, Mesaque e Abednego viessem a negar a sua fé. Eles viessem a negar o Deus a quem eles serviam. E aqui fica uma grande lição para cada um de nós. O mais importante não é viver, mas ser fiel a Deus. O mais importante é nós estarmos convictos da nossa fé. E a nossa fé não ser abalada pelas circunstâncias. Porque o mais importa nós obedecermos a Deus do que aos homens.
Aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer que nós temos que ser desobediente à lei dos homens, porque Deus constituiu as autoridades na terra. Mas, neste caso, foi tramada uma cilada para que estes homens, para que esses jovens viessem a se curvar perante aos deuses babilônicos, diante a Nabucodonosor, e ali nós vemos um grande livramento dado por Deus a esses 3 jovens. E eu quero, para não ficar só nas minhas palavras, porque, como Elaine bem colocou, hoje eu estou certo. Hoje o jardim está florido. Então, eu queria que as irmãs também participassem, e eu vou fazer uma pergunta para as irmãs, porque na última ocasião que eu tive a oportunidade de participar, o que é a fornalha, ou o que pode ser uma fornalha ardente hoje para mim e para você? O que é uma fornalha ardente hoje? O que pode ser tipificado uma fornalha de fogo ardente para mim e para você hoje? Vamos participar agora? Quem aí quer falar, pode falar nesse momento. O que é uma fornalha de fogo hoje ardente para cada um de nós? Ou que pode ser tipificado, essa fornalha de fogo ardente? Alguém quer falar? Nós podemos entrar na fornalha no nosso trabalho, quando as pessoas pedem que a gente justifique a nossa fé e não aceitam nós estarmos aqui em pleno sábado à tarde, estudando a palavra do Senhor. Domingo de manhã, um sol. Hoje ninguém pode ir à praia, apesar de que a praia hoje não tem Covid, né? Tá todo mundo na praia, uma beleza. Mas em dias normais, um sol, um feriadão, em que poderia estar na praia, a gente se arruma e vai para a casa do Senhor. E a gente, o tempo todo, nós somos acusados, somos ironizados, né? Fazem pouco caso da gente, porque nós servimos a um Deus vivo e para nós isso é o mais importante de tudo. A nossa família não crente, muitos irmãos têm famílias não crentes e que não aceitam o irmão, o único, a ovelha negra, né, da família, não ser cristão, e ele está ali dentro daquela fornalha, né? Quantos filhos, quantos maridos, quantas esposas que são acusados, né, de estarem servindo ao Senhor e a família não aceita, né? É uma prova de fé. Quantos querem que se perca a identidade, se misture, né, a identidade com a identidade deles, e estamos ali lutando para nós não perdermos a identidade que nós adquirimos em Jesus. Amém. Mais alguma irmã querendo falar, Então, como bem colocou a irmã Elaine, a fornalha de fogo ardente pode ser para mim e para você esse grande desafio. Você, às vezes, está na sua casa, sendo, como disse a irmã Elaine, sendo um arauto de Deus, sendo boca de Deus. Ou em outra circunstância, no seu trabalho, ou até mesmo no seu ambiente de estudo, né? Aquele que frequenta uma faculdade, né? Sendo ali, muitas das vezes, ridicularizado, né? Ou no âmbito familiar,
onde muitos, às vezes, ridicularizam a nossa fé. E é isso. Nós podemos trazer para os nossos dias que a fornalha de fogo ardente é aquela provação que nós passamos, mas que nós não passamos sozinhos. Que nós passamos com o Senhor, porque Deus está conosco. A palavra do Senhor diz aqui no texto de Daniel que esses homens eles foram lançados atados. E é um mistério nessa palavra. Por que é um mistério? Porque eles foram atados, eles foram lançados amarrados. E quando eles foram lançados, era para não esboçar nenhuma reação. Era para eles, em questão de segundos, serem consumidos pelo aquele fogo. E tudo isso que o inimigo quer fazer com a mim e com a sua vida, exterminar a nossa, como disse a nossa irmã Elaine, a nossa identidade em Cristo, destruir aquilo que Deus constituiu sobre cada um de nós. Tudo que o inimigo quer fazer é mudar o nosso nome, fazer com que nós venhamos a adquirir uma identidade do mundo e não uma identidade em Cristo. E quantas vezes nós somos acusados, assim como aqueles jovens foram, injustamente. E o que dizer aos nossos adversários quando nós somos acusados de forma injusta? Porque nós temos um advogado perante Deus e perante os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Nós temos um advogado, nosso advogado é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, e ele está advogando a nossa causa. E a nossa causa, muitas das vezes, é uma causa como aqueles homens, como aqueles jovens, sofrendo injustamente, mas eles tiveram a oportunidade, porque o próprio rei Nabucodonosor deu uma, entre aspas, queria dar uma chancezinha para eles. Olha aí no versículo 15. Agora estáis dispostos a ouvir, quando ouvir. Então, Nabucodonosor estava dando mais uma chance para eles, porque ele já sabia que eles não haviam se curvado, não iriam se curvar. E Nabucodonosor, de uma forma de imposição, ou querendo fazer aqui, constituir aqui uma religião do medo, né? Como um dos comentaristas que eu tive a oportunidade de ler, porque o Deus a quem nós servimos por amor, por alegria. Se nós levantamos domingo de manhã cedo, como foi bem colocado aqui, para estarmos indo à casa do Senhor por amor, mas Nabucodonosor quis constituir uma religião na Babilônia por medo, porque ele usava a fornalha de fogo ardente como um instrumento como se fosse um instrumento de uma inquisição. Aquele que não se prostrasse, aquele que não adorasse, seria lançado no fogo. Então, uma religião constituída pelo medo e não pelo amor. E muitas das vezes, eu e você somos desafiados, cada um de nós é desafiados, e a palavra de Deus diz que eles não foram poupados da fornalha de fogo ardente. Então, nós vamos passar pela prova, como diz o nosso irmão Lázaro, dando glória a Deus. Nós vamos passar pelo meio da fornalha de fogo ardente. Nós podemos ser lançados, atados, para sermos consumidos por uma questão de segundos,
Mas uma coisa nós temos que ter garantia, como Jesus disse para cada um de nós, que nós não estaríamos só em meio às provações que nós viríamos a passar. E que nesse ponto que eu queria trazer para os irmãos, para as irmãs nessa tarde, é que no versículo 20, estes homens eles foram provavelmente amarrados em praça pública para mostrar que Nabucodonosor ele tinha muito poder, e antes que eles viessem a ser amarrados, ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha para intimidar mais ainda esses jovens. Mas antes disso também, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, responderam de forma categórica ao rei Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor desafiou o Deus a quem nós servimos. No versículo 15, na parte final, ele vai dizer: quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Nabucodonosor não conhecia a força de Deus, não conhecia o Deus vivo a qual nós servimos. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego responde de forma... E ainda diz para o rei: não necessitamos te responder, mas nós vamos responder. No versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, de certa forma, Sadraque, Mesaque e Abidnego estava dizendo para o rei: se Deus nos livrar, glória a Deus, nós continuaremos servindo a ele. Mas se ele nos livrar, ó rei, fica sabendo, nós não nos prostraremos diante a imagem que o Senhor constituiu para que todos os povos viessem a se curvar. E aí nós vemos que Nabucodonosor, ele se encheu de fúria, ele se encheu de raiva, se transtornou o seu rosto perante esses jovens e ordena que essa fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E manda que os homens mais fortes da Babilônia os prendam, os amarrem e os lancem na fornalha de fogo ardente. E nós vemos aqui que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. Versículo 20. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e que lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tudo que o inimigo quer fazer comigo e com você é nos parar, é exterminar, eliminar os nossos sonhos. E aqui a resposta de Deus para aquela situação, para aquele momento, é que aqueles 3 jovens, aqueles 3 homens, eles caíram atados, eles caíram amarrados
mas eles não permaneceram amarrados. Eles não ficaram amarrados dentro da fornalha. E outra coisa, outra lição que nós podemos tirar aqui, poderosa, forte para cada um de nós, é que eles passearam naquele fogo, no meio daquela fornalha. É que eles andaram no meio daquela fornalha de fogo. E a força do fogo foi extinguida de forma sobrenatural. Deus, de forma sobrenatural, fez com que aquela fornalha se tornasse um ar-condicionado potente. E o fogo não causasse nenhum dano àqueles homens. Então, o rei Nabucodonosor se espantou. Ele se levantou depressa. Ele viu que o Deus... E ele pergunta aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens nessa fornalha? Porque eu vejo 4 homens passeando no meio da fornalha, andando livremente. E o 4º homem tem um aspecto, a semelhança, como o autor diz aqui, dos filhos dos deuses, porque eles não sabiam que o 4º homem da fornalha, e aqui a gente vê que o 4º homem da fornalha pode ser considerado aqui uma manifestação do próprio Jesus no Antigo Testamento, que nada mais é aquilo que nós sabemos que é uma teofania, não é isso? A manifestação de Deus, do Filho de Deus no Antigo Testamento. E Deus envia ali, como diz a sua palavra, Deus envia o seu anjo para livrar os seus filhos daquela fornalha ardente. E Nabucodonosor, ele fica confuso, porque ele vê aqueles homens soltos e, como diz a palavra, ele olha na porta ou numa portinhola da fornalha e vê que aqueles homens não sofreram dano algum. E ele ordena que eles venham sair da fornalha. E uma coisa que nós podemos tirar também como lição é que até o inimigo da nossa alma vai reconhecer quem é o nosso Deus. Porque lá no versículo 28, ele vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo um dia vai reconhecer o Deus a quem nós servimos. O mundo um dia vai reconhecer que nós servimos um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que tem livrado o seu povo das fornalhas no século 21, as fornalhas que são acesas 7 vezes mais para nos consumir, para nos amedrontar, para nos fazer parar, para nos intimidar, para fazer com que a nossa fé seja abalada. E muitas das vezes essa fornalha, ela é aquecida para consumir a nossa carne, consumir as nossas vestes. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que vai ser consumido é aquilo que o mundo, de forma impositiva ou de forma de imposição, nos colocou ou quis nos colocar, que são as amarras. E essas amarras serão consumidas pelo fogo. Mas o fogo que Deus quer acender
no meu coração e no seu coração, é um fogo especial, é um fogo de avivamento. É um fogo que vai fazer com que eu e você, nós possamos estar com a nossa mente iluminada, com o nosso coração preparado para quando nós formos inquiridos acerca da nossa fé. E o nosso adversário, ele vai dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai dizer, bendito seja o Deus de Nelma, de Zilmar, de Elaine, de Danilo, de Marli, da igreja de Vista Alegre, da igreja espalhada pela face da terra, da igreja que proclama o Deus vivo, daquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Um dia, nós seremos chamados pelo nosso Deus para estarmos diante dele, para testemunharmos acerca daquilo que ele tem proposto para cada um de nós. E estes jovens fizeram isso. Eles não quiseram ser advogados de Deus. Eles fizeram o quê? Testemunharam acerca da sua fé. Eles testemunharam acerca da sua fé. E nós vemos aqui, recapitulando, o que pode ser uma fornalha hoje para nós, as acusações que muitas das vezes nós recebemos de forma injusta, de forma leviana, né? Muitas vezes com zombarias, né? Ah, você vai para a igreja hoje, né? Você vai mais uma vez hoje, ou então, né, um vizinho ou um parente. Às vezes isso pode ser uma fornalha para nós. Isso pode ser cada um de nós sendo provados, ou no trabalho, né? Recebendo alguns convites, né? Para fazermos coisas ilícitas, para estarmos, de certa forma, denegrindo o nome do nosso Senhor. E muitas das vezes nós recebemos esses convites. E muitas das vezes nós temos que fazer como esses homens fizeram. Pagar o preço. E assim como nós falamos logo no início, ser uma forma de desafio para cada um de nós. É nós testemunharmos acerca do Senhor nesses dias. E eu quero dizer também que, assim como Nabucodonosor, ele queria construir ali uma religião onde ele era adorado, onde a imagem do homem era, de certa forma ali, né, que para aqueles dias, né, como a tipificação de um Deus. Ele queria ser adorado como um Deus. Ele queria constituir uma religião antropocêntrica, onde o homem era o centro. E nós estamos vivendo esses dias, onde até mesmo em muitas igrejas, em muitos ministérios, o homem tem sido, infelizmente, o centro das atenções. E a palavra de Deus diz que quem tem que ser o centro da minha e da sua vida é Deus. E não uma religião antropocêntrica, e sim teocêntrica, onde Deus é o centro, onde Jesus Cristo, a mensagem é cristocêntrica, onde Cristo
é adorado. Eu louvo o Senhor, eu louvo a Deus, porque isso não, como forma de nós nos acharmos melhores, mas porque nosso povo ama a palavra. Essa é uma das características de nós congregacionais, e nós temos que manter isso. Um povo que ama a palavra. Um povo onde a palavra do Senhor tem que ter primazia. E para esses jovens não foi diferente. Eles como forma de atitude, eles demonstraram o seu amor para com o seu Deus. E eles deixaram uma grande lição para nós, para cada um de nós, de fé, de ousadia, de intrepidez para os nossos dias, para as futuras gerações, para que o nome de Deus seja glorificado e continue sendo glorificado. E aqui, para finalizarmos essa lição, esse texto da palavra, e se for o caso nós trazermos algumas outras lições para a semana que vem, se não for eu, outro irmão, deixar aqui em aberto, porque nós não falamos acerca de tudo, mas falamos acerca de alguns pontos que o texto da palavra do Senhor, que tocou muito meu coração quando estava estudando esse texto, é que importa mais nós obedecermos a Deus do que aos homens, e que nós venhamos ter sempre a convicção da nossa fé e daquilo que Deus colocou e propôs em nosso coração. Não importa as circunstâncias às quais nós estamos vivendo ou estamos passando, seja um luto, seja uma enfermidade, né? Seja uma situação no casamento, seja uma situação no nosso trabalho, mas que nós venhamos ter confiança no Deus a quem nós servimos, porque não importa quantas vezes a fornalha for aquecida, mas o importante é saber que o quarto homem da fornalha está comigo, está com você. Amém? Eu passo a palavra à nossa irmã Elaine, em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Muito bom estudo. Muito bom, irmão Danilo. O irmão já continua a nossa próxima lição. O irmão continua, então, no capítulo 3 de Daniel. Tá bom? Tá ok. Alguma irmã quer fazer alguma colocação? Nelma, Zilmar, Marli? Não, eu estava desse capítulo 20, desse verso 24, 25, né? Às vezes a gente não chega nem a passar por uma fornalha, né? Por pequenos probleminhas, né? A gente já desmorona, né? A gente já fica estagnado, né? Não tem mais força para orar, mais para frequentar a igreja, né? E aqui, às vezes, não conseguimos passar para o mundo, né? Aqui Deus está conosco no nosso problema, nossa dificuldade, né? Que ele estava numa fornalha, né? Passando por uma fornalha, estava ali passeando ali dentro, né? Porque Deus estava com eles ali, os 4 homens, né? Deus estava guardando eles, né? E eles tinham um semblante de filho de Deus, né? Interessante é esse, né? A gente está testemunhando como filho de Deus, né? Ele que os problemas venham, que a luta venha, né? Que não possamos parar, né? Ficar estagnado, né? Orar, ler a palavra, né? E a gente vê aqui, tira esses exemplos desses jovens, né? Daniel, Sadraque, né? Mesaque, né? Juntamente dessa fornalha, né? Mas com o rosto
de Cristo, porque Deus estava com eles, estava na vida deles, né? Um bom estudo mesmo. A gente aprende muito com a palavra do Senhor, cada um traz, né, uma palavra nova, né? Através do mesmo que a gente lê várias vezes, né? Deus abençoe a vida do seminarista, né, licenciado, pastor Danilo. Amém, glória a Deus. É verdade, a gente lê, mas a palavra de Deus, ela não envelhece nunca. A gente sempre tira uma lição que contextualiza com o momento que nós estamos passando, né? E nós agradecemos ao Senhor por isso, por a palavra dele, como a própria palavra diz, é viva e eficaz, é tão viva que ela salta aos nossos olhos, né? E só o Senhor mesmo para nos proporcionar isso. Lembretes, amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos fazendo a nossa transmissão ao vivo, com as mesmas recomendações. Nossa igreja abriu as suas portas na terça-feira, dia 1º, e amanhã nós teremos, né, o nosso, vamos dizer assim, nosso primeiro culto, né, após esse fechamento aí desses meses, né, desde março, e com as recomendações, né, acima de 60 anos, recomendações para ficar em casa, pessoas acima de 60 anos, pessoas que tenham doenças e comorbidades, como pressão alta, diabetes, pessoas cuja família, né, os irmãos cuja família não aprove a sua ida em função da pandemia, também seja recomendado que fique em casa. Crianças também devem ficar em casa. Então, somente os irmãos que estão fora do risco, né, da faixa de risco, que é recomendado que vá com máscara. E lá na igreja já está tudo providenciado, o álcool gel, o espaçamento entre os irmãos será dado, mas mesmo assim, o culto será transmitido ao vivo. Em caso de algum problema na internet, na transmissão, o culto será gravado e nós vamos depois subir para o YouTube e à tarde já vai estar disponibilizado para toda a igreja. Tá bom? Então, vamos terminar. Eu vou pedir à diaconisa Nelma que ore ao Senhor para terminar o nosso estudo nessa tarde. Oremos. Pai, na tua presença te colocamos neste momento, te louvamos pela tua palavra, mais uma vez ministrada aos nossos corações, te louvamos pela vida do teu servo Danilo, continua usando para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, te louvamos porque homens do passado têm, Senhor Deus, trazido para nós mensagem eficaz, mensagem viva. Ó Deus, é como se essa palavra fosse escrita ontem, Senhor, hoje, Senhor Deus, para cada um de nós. Desperta o teu povo para meditar na tua palavra, para buscar a tua presença. Nos ajuda, ó Deus, a atravessarmos a fornalha a cada dia. Te louvamos, tu tens, ó Deus, estado conosco a cada momento. E aqueles que estão enfraquecidos, ó Deus, aqueles que estão desanimados, possam restabelecer a sua fé, ó Deus, possa dar ânimo, ó Deus, para que eles possam buscar em Ti a plena confiança. Muito obrigado pelo nosso estudo, ó Deus, muito obrigado por esta tarde, mais uma vez colocando a vida da Tua serva Elane, que tem conduzido, ó Deus, essa live. Continua abençoando a Tua serva para a Tua honra e para a Tua glória. Pai de amor, seja conosco, abençoe os enfermos, ó Deus, abençoa, ó Deus, a vida do Teu servo Fábio naquele hospital, vai enquanto Teu servo, restaurando a Tua saúde, a Tua vida, Deus, ó Deus, que dentro do barco está bem, e possa retornar ao seu lar. Ó Deus, continua abençoando a cada servo Teu. Ó Deus, te abençoando a cada coração que vai estar ouvindo essa Tua palavra. Fala, ó Deus, a cada um deles, como Tu falaste ao Teu servo Danilo e a cada um de nós nessa tarde. Continua nos abençoando. Nós choramos assim no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Até a próxima, então.